Bom dia, aqui quem tá falando é o Jorge, estudante de Economia da Universidade Federal de Osasco. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Plano Real, ok? Tudo do que foi abordado ali no curso de Economia Política. E nesse primeiro momento é importante a gente entender em que contexto surgiu o Plano Real, né? Então, ali no início dos anos de 1990, o Brasil estava vivendo um período muito grave de crise inflacionária, chegando a níveis de hiperinflação ali de 3 dígitos. Então, os preços estavam subindo muito constantemente e muitas vezes mudavam no mesmo dia, tinha um preço de manhã e à tarde, à noite já estava outro. Então, o dinheiro perdia o valor dele muito rapidamente e a população via o seu poder de compra diminuir de forma muito intensa, o que gerava muita instabilidade econômica. As famílias tinham muita dificuldade para organizar o orçamento, porque elas nunca sabiam quando e quanto os produtos custariam na semana seguinte. Então era difícil até para as empresas conseguir precificar alguma coisa, porque não tinha como planejar os investimentos, contratar funcionário ou definir os preços por conta dessa instabilidade dos preços. E o principal de tudo isso era que havia muita desconfiança em relação à moeda, já que ela não conseguia cumprir muito bem a sua função de preservar o valor. Então foi mais ou menos nesse contexto que surgiu o Plano Real, em que o seu principal objetivo era realmente estabilizar a economia, estabilizar os preços, controlar a inflação e fazer com que os preços parassem de subir dessa forma descontrolada, de às vezes no mesmo dia, e retomar essa confiança na moeda. Então, mais do que lançar uma nova moeda, o governo tinha que reorganizar toda essa economia e devolver algum tipo de previsibilidade para os consumidores, para as empresas e a credibilidade do próprio governo. Então, o Plano Real, ele nasceu como uma resposta a esse problema grave da economia brasileira, em que ele procurava restabelecer essa estabilidade, proteger o poder de compra da população e criar condições para um ambiente econômico, político mais confiável e que pudesse criar as bases para o desenvolvimento ali do Brasil na década de 90. Então, o Plano Real ele foi construído não de uma forma repentina como os outros planos anteriores tentaram fazer, né? Que seria um choque muito forte na economia. Então, dessa vez, ele foi construído por etapas, que era uma parte da estratégia, né, ali da equipe econômica do governo de Itamar Franco, já que essa preparação foi importante porque ele não poderia ser resolvido esse problema da inflação somente com a troca da moeda. Era preciso realmente ter uma primeira etapa, que foi a busca por maior equilíbrio das contas públicas. Então, teve esse esforço para reduzir os desequilíbrios fiscais e tentar fazer um controle maior dos gastos do governo. Isso era muito importante, porque se não houvesse esse controle sobre as finanças públicas, seria muito difícil combater a inflação assim de forma que fosse de longo prazo. Poderia até combater a curto prazo, mas não a longo prazo. E na segunda etapa foi a criação da URV, que o termo significa Unidade Real de Valor, e ela ainda não era a nova moeda. Ela funcionava apenas como uma referência estável para os preços. Para o pessoal parar de comprar, às vezes, um feijão, um frango a R$ 30 de manhã e depois à noite já está 45. Então, nesse ambiente de inflação alta, como os preços mudavam o tempo todo, isso estava alimentando o que o pessoal chamava de inflação inercial. Às vezes nem havia inflação, mas só a expectativa de que a inflação ia aumentar fazia os empresários segurarem os produtos, fazia com que os funcionários pedissem uns salários maiores. E quando essa inflação continua se repetindo, né, porque todo mundo já espera que o preço vai subir, a URV ajudou a quebrar essa lógica, porque passou a servir como uma base mais estável, né, para justamente os salários, os contratos e os preços dos produtos. E aí, por fim, veio o, a terceira etapa, que foi a transição monetária. Então, depois que a economia brasileira já começou a se adaptar ao RV, conseguiu substituir pela nova moeda, que seria o real.
Então, dessa forma, o Plano Real foi mais do que uma simples troca de cédulas ou uma forma meio abrupta, desorganizada, uma medida paliativa como foram os outros planos, mas foi uma estratégia mais gradual, organizada e planejada para tentar reduzir a inflação e recuperar principalmente a confiança dos brasileiros na moeda, no governo, e que não houvesse mais expectativa de que os preços iriam continuar subindo e superar esse trauma da população brasileira sobre a inflação. Então, a criação do real ali em 1º de julho de 1994, quando ele foi oficialmente lançado, foi realmente um dos acontecimentos mais importantes da história econômica do Brasil. E como eu já tinha falado anteriormente, que aconteceu no governo de Itamar Franco, mas ele não foi a figura central assim do plano, né? Quem foi realmente foi o ministro da Fazenda, né, que era o Fernando Henrique Cardoso, que ele foi um dos principais articuladores ali da condução política e econômica do Plano Real, ele que conseguiu coordenar a equipe, que elaborou e implementou as medidas, né, para a criação da nova moeda. E o lançamento do real não foi apenas essa troca de nome ou de cédula, né, da moeda do Brasil, e realmente foi a tentativa concreta de romper com esse período enorme de inflação alta e instabilidade no Brasil. Porque antes disso, a população brasileira já tinha convivido muito com várias mudanças de moeda, né, com diferentes planos econômicos que tratavam só os sintomas, mas não a doença, né? Então, eles precisavam tratar essa doença, que era a desconfiança e a expectativa do brasileiro sobre os preços e a confiança do governo. Então, como eu tinha dito anteriormente, a transição foi feita ali, organizada a partir da URV, que serviu como essa base de referência e ajudou a tornar a mudança mais segura. Então, quando o real já começou a entrar em circulação, a se propagar pela economia, ela já nasceu com mais credibilidade e com capacidade de manter seu valor. Então, o lançamento da nova moeda também teve um impacto psicológico e social muito forte. Então, o real passou realmente a simbolizar a esperança de estabilidade, previsibilidade e a retomada de confiança que havia sido perdida. Então, as pessoas queriam realmente voltar viver em um país que fosse mais estável, que era possível fazer compras, receber salários, voltar a um Brasil que, se eu não me engano, na década de 70 foi o país que mais cresceu ali. Foi o país que mais cresceu no século XX. Então, as pessoas queriam realmente voltar a ter um planejamento futuro sem o medo constante da inflação. Então, por isso que foi um marco político, institucional, histórico muito forte ali o Plano Real. Então, assim, os principais resultados ali do Plano Real foi realmente a queda muito forte da inflação, conseguiu controlar os preços e, assim, é só a gente olhar para os números. Em junho de 1994, um pouco antes da entrada ali do real em circulação, a inflação acumulada ali em 12 meses chegou a quase 5.000%, quatro dígitos. Então, isso mostra também do problema. O Brasil vivia em uma situação em que os preços subiam de forma extremamente rápida e o dinheiro perdia valor todos os dias. Então, a mudança começou a aparecer logo depois da criação da moeda. Já em junho de 94, o IPCA mensal foi de 47%. No mês seguinte, em julho, já com real em circulação, caiu para 6,84%. E em agosto, caiu para 1,6%. Então, em poucos meses, o Brasil saiu de uma inflação mensal quase de 50% para uma inflação assim próxima de 2%. E isso teve um impacto direto na vida das pessoas, porque antes do Plano Real era comum o consumidor correr para comprar os produtos logo, depois de receber o salário, porque sabia que se esperasse um pouquinho, ele já não ia conseguir comprar esses mesmos produtos com o mesmo salário que ele recebia. Então as famílias conseguiram se planejar muito melhor, conseguia preservar melhor seu poder de compra. E assim, mesmo com o Plano Real começando ali em meio de 1994, a inflação daquele ano fechou em 916%, porque os primeiros meses ali antes do lançamento foram muito altos. E aí já em 1995, com o real funcionando quase um ano inteiro, a inflação caiu para 22%. Ainda é uma inflação alta, mas muito menor do que os quatro dígitos que estava na realidade anterior. Então, ele transformou o ambiente de hiperinflação e desorganização para um cenário de muito maior estabilidade, confiança e previsibilidade da
economia brasileira. Assim, como nem tudo são flores, também houve algumas críticas ao Plano Real, porque apesar dele ter sido muito bem sucedido no controle ali da inflação, ele teve alguns pequenos problemas, né? Que um deles que foi a dependência dos juros elevados, né? Que foi utilizado como mecanismo para controle da inflação. E em alguns momentos também teve o câmbio mais valorizado, ou seja, uma moeda relativamente forte em relação ao exterior. Então, embora todas essas medidas ajudassem a manter a estabilidade, elas também geraram efeitos muito negativos, que, como um deles que eu posso dar exemplo, é o aumento do endividamento público, já que os juros altos tendem a elevar o custo da dívida do governo. E, assim, parte da indústria brasileira também perdeu muito, perdeu competitividade em muitos setores, teve muitas dificuldades. E assim, por mais que tenha, sim, sido muito eficiente em combater a inflação, não conseguiu eliminar os outros problemas estruturais da economia. E, no geral, seria isso o Plano Real. Ele realmente representou uma virada na história econômica do Brasil, porque ele realmente devolveu a confiança à moeda, de certa maneira, a previsibilidade das famílias em poder gastar seu orçamento. Com seus limites, sim, mas um importante legado para o Brasil controlar essa inflação de quase 4 dígitos no país. Certo? Muito obrigado, professor, pelo curso. Para todo mundo que viu o vídeo, qualquer dúvida é só deixar nos comentários.